Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre a gratidão por um novo ano. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que pause este vídeo agora, curtam e compartilhem o vídeo, tá certo? E aqueles que não se inscreveram no canal, já se inscrevam no canal, tá bom? 1, 2, 3, já. Pause. Já curtiram, já compartilharam, já se inscreveram no canal? Ótimo. Muito obrigado. Se quiser comentar também no vídeo, fica à vontade, tá? Nos comentários. Antes de começarmos, queridos irmãos, nossa meditação, vamos fazer uma oração. Porque nós devemos orar antes de falar sobre Deus, de falar sobre a palavra de Deus. Vamos lá. Senhor Deus Pai, que o Senhor possa ficar guiando a todos nós que estamos aqui, eu que estou passando a mensagem, que o Espírito Santo possa me tomar, e aqueles que estão me ouvindo, que possam ser tomados pelo Espírito Santo, que possam ser abertos os olhos para a verdade, Senhor. Que os três maiores professores do Espírito Santo ensinem a todos nós, inclusive a mim mesmo, que é Jesus Cristo, Deus, Pai, Jeová e o Espírito Santo. Que a Trindade possa estar nos ensinando e que nós possamos estar com o nosso coração aberto para aprender e evoluir. Que assim seja. Amém. Agora sim, queridos irmãos. Nessa primeira meditação do ano, nós vamos falar sobre início, da gratidão de estarmos iniciando um novo ano, né? Muitas pessoas não sentem isso, não entendem isso. Quantas pessoas que não entraram nesse ano de 2025, que morreram no ano passado? A minha cachorra, a viúva do meu tio, Silvio Santos, Cid Moreira, Neila Torraca, Caçulinha, Roberto Frota, né? Abílio Diniz, quantas, Ari Toledo, quantas pessoas que já morreram. O avião caiu ano passado, matou 162, 160 pessoas, acho, lá se foi no Japão, né, que explodiu, sei lá. Quantas pessoas que morreram? O avião caiu aqui no Brasil, morreu alguns. Nessa enchente que tivemos no Rio Grande do Sul ano passado, quantas pessoas que perderam a vida e que não estão aqui em 2025? Quantas pessoas no Rio Grande do Sul que estão virando o ano, passando necessidade, de mal, não tem onde morar, estão morando em albergue, morando em lugar provisório, porque perdeu tudo na enchente. Será que não é o momento de ser grato nesse início de ano? Por estarmos entrando no novo ano bem, com saúde. Olha, por exemplo, ó, a família da Preta Gil passou um ano novo com ela no, no hospital. Ela lá internada com câncer, né? Ela teve câncer de intestino, operou, conseguiu curar o câncer que ela estava tratando, mas ele voltou com 4 lugares. Ela fez uma cirurgia de mais de 20 horas, passou internada no hospital e a família foi lá passar com ela. E você passou numa boa em casa, como eu, meu pai, minha mãe, graças a Deus em casa. Nós somos saudáveis. Então, por que não ser gratos, queridos irmãos? Né? Jesus Cristo nos ensina na Bíblia que é a ser gratos. Ele sempre orou agradecendo o Pai por tudo, por estar guiando ele, pela proteção dele. Jesus Cristo sempre foi grato, né? Ele nos ensinou a perdoar, ele nos ensinou a, a seguir em frente, ensinou a amparar quem necessitado, mesmo que seja o inimigo, né? E a parábola do bom samaritano, ele mostra que o sumo sacerdote não socorreu o conterrâneo lá caído. O sacerdote que passou também não socorreu. E aí passou um samaritano, que era de um povo rival, e socorreu o cara inimigo dele. Limpou a ferida, carregou ele em cima do cavalo dele, lá na mula, a mula, o cavalo, até uma pensão, deixou ele lá, já pagou adiantado, falou que se tivesse algo a mais que ele passava depois e pagava. Porque é certo que cada pensão conhecia aí, que sempre ele passava por lá toda hora, né? Ele é comerciante, alguma coisa. Entendeu? Então, e deixou o cara lá. Quanto as pessoas que não ajudou. Isso nos ensina o quê?
O nosso próximo é aquele que se pensa com, que, que, que se importa com nós, né? E nós vemos o quê? Que nosso próximo é todos. Que, que não podemos rejeitar, ajudar ninguém, mesmo que seja nosso pior inimigo. Jesus Cristo nos ensina a perdoar, a superar tudo, a viver em harmonia com Deus, a ter os bons sentimentos dentro de nós. E é exatamente isso que nós temos que fazer a partir do dia de hoje. Nós temos que recomeçar o ano de uma maneira diferente, zerados, ou seja, com uma pedra em tudo que aconteceu no passado, resolva o que aconteceu, peça perdão às pessoas que você fez algo mal, perdoe aquelas que te fez mal. Não adianta a gente fazer uma oração e falar, Pai nosso, não santificado seja o vosso nome, é nosso, vosso reino, seja feito sua vontade, como está acontecendo. Pão nosso, cada dia nos dá hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos nossos pecadores, se nós não perdoamos. Não adianta a gente querer, depois da nossa morte, ser perdoado por Deus por nossos pecados, se nós não perdoamos aqueles que fazem mal a gente. Jesus Cristo nos ensinou isso, está na Bíblia, nos Evangelhos, né? E nós sabemos que a melhor coisa que pode acontecer com qualquer pessoa é se tornar amigo de Deus, é se tornar confiante de Deus, estar ali com um amigo íntimo, um amigo próximo de Deus, como eu me tornei. É uma coisa melhor coisa do mundo, entendeu? Só quem passa por isso, quem tem essa experiência, sabe o que é isso. Se torna muito mais forte, muito mais capaz. Deus te capacita, te ampara. Mesmo nos momentos difíceis, Deus te ampara, Ele te conforta, te carrega no colo. Você sente isso. É uma coisa tão boa você ter Deus consigo, meus irmãos. E aí a gente entende o significado de Filipenses, eu não vou saber agora onde está, que diz tudo posso naquele que me fortalece. Ou de Salmo 91, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? E aí quando a gente lê a Bíblia, começa a ter vontade de cada vez mais estudar a Bíblia, você entende a outra palavra que está escrita no Velho Testamento, foi dita lá, se foi com Moisés, lá no Deuteronômio, alguma coisa, e que Jesus Cristo disse, né? Quando Satanás quis que transformasse o pão em pão e a pedra em pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Entendeu? E não confunda tudo isso quando você fazer o que você bem entende. Porque Jesus também disse para Satanás, quando Satanás falou, se joga lá de cima, você não deve desafiar Deus. Né? Porque Satanás disse que na Bíblia está escrito que se você cair, Deus vai te amparar. Só que isso não está escrito porque você pode se jogar no alto de um prédio que vai cair, que Deus vai te segurar, você não vai cair no chão. Não. Ele está dizendo aí no sentido figurado, metaforicamente falando, que se você na vida tiver um tombo na vida, ou seja, perder o emprego, ele não vai deixar que você passe necessidade, ele vai te amparar. Ele não deixa um justo mendigar. Compreende que é isso, irmãos? Então, na verdade, Jesus Cristo nos ensina a tudo que é certo, né? Com a oração do Pai Nosso, ele nos ensina o quê? A chamar Deus de Pai Nosso. Que Deus é o Pai Nosso, o nosso Pai, né? Ele está no céu. Para a gente santificar o seu nome, santificado seja o seu nome. Venha agora ao teu reino. Lembrando que nós estamos dizendo a Deus que aqui é o reino dele, seja feita a sua vontade. Ou seja, não é a minha vontade, a sua que está me ouvindo, é a vontade de Deus. A sua vontade. Aqui na terra, na terra quanto lá no céu. O pão nosso de cada dia nos dá ele hoje. Quem é que nos dá o pão nosso de cada dia? Deus. Então, você lembrando que é Deus que te proporciona o trabalho, que faz você ganhar o dinheiro para ter o pão de cada dia. Aí você fala, perdoai os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que têm me ofendido. E não me deixe cair em tentação, me livre do mal, amém. Significa, quando já cair em tentação, né? É você não cair no pecado, né? A tentação vai acontecer, mas que ele te impeça de cair na tentação. E perdoar os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que me ofendido. Como que você pode querer perdoar os seus pecados se você não perdoa aquele que te ofendeu? Tá? Você não é melhor que ninguém. Eu já vi gente falar, eu sou superior, porque eu sou a esposa, porque eu sou a mãe, porque eu sou... Não, a avó, não, você não é superior, você é igual. E a gente não faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço.
Você tem que dar o exemplo para o seu filho. Você não pode ser uma pessoa errada e querer que o teu filho seja certa. Que moral que você tem para cobrar do seu filho que você faz errado? Compreende? Então você precisa perdoar. Não adianta você querer seguir sem perdoar. Então perdoe quem te feito mal, ligue as pessoas, perdoe, peça perdão se você fez mal a alguém, zere, comece o novo do zero, tranquilo, com sua cabeça no travesseiro tranquila e relaxada, faça uma oração de libertação com Deus. É importante que você se liberte, tá? Porque assim é quem deve ser. Você deve começar o ano limpo, para que você possa refazer o ano corretamente. Diferente das erros que você cometeu no ano anterior, você pode cometer outros erros, mas não os mesmos. Você precisa superar isso. E esse é o momento, né, queridos irmãos? Esse início de ano, né, que possamos fazer diferente, tá certo? Mudar nossa mente, nosso pensamento, cuidar mais da nossa saúde, do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Nós precisamos cuidar de tudo isso. Entendeu? E não vamos acreditar em mentiras que são inventadas por aí. Ah, porque o Velho Testamento foi abolido. Ah, porque a guarda do sábado foi abolida. Ah, porque comer carne imunda foi abolido. Ah, porque existe alma penada. Ah, porque existe espírito. A pessoa morre e vai para o céu. Nada disso é bíblico, queridos irmãos. Nada disso foi criado por Deus. Isso não vem de Deus, vem de onde? Do inimigo. Claro, é lógico. Tá certo? Nós estudamos sobre isso, vocês sabem que não existe espírito. Eu estava assistindo ontem um vídeo, eu nem respondi nada aqui, mas se eu ver ele hoje de novo, eu vou fazer um comentário. No YouTube, no Facebook, né? Uma menina estava andando com a mãe na rua, ela olha para trás e vê um carrinho com o neném em cima, descendo atrás dela ali. Aí ela fala, mãe, o carrinho vindo, o carrinho. E a mãe olha para trás, não vê nada, e o carrinho depois aparece e ela continua andando. Daqui a pouco ela vê de novo o carrinho, fala, mãe, não sei o quê, né? Aí, de repente, aí o carrinho também some de novo, então ela continua andando, daqui a pouco ela vê na calçada, lá com a mãe, uma mulher com aquela mesma criança no colo, e mais uma outra menina, e não sei se tinha mais um menino, pequenininho, tal, né, na coisa. Com o rosto, com o olho pintado assim, meio de preto em volta, assim, com uma maquiagem, né? E aí a menina se assusta com aquela situação e sai correndo. E aquela velocidade, ela foi embora correndo, 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 de repente ela bate a cabeça numa árvore, cai, e aí volta a cena lá e ela já tá do lado daquela mulher também morta, né? Morreu com a cabeça. Então, e a menina fala pra mãe, consegui mais uma aqui pro time. Então quer dizer, você acha que isso existe? Claro que não. Isso aí é uma mentira que não deve nem ser colocada nem como dramatização, né? Você vê que as novelas mesmo, quando você assiste, você vê que jogam tudo o contrário que a Bíblia está ensinando. A Bíblia fala que existe vida após a morte? Não. Então como é que eles fazem uma novela chamada A Viagem? Assim, que 99% das pessoas na novela morrem e vão para o céu. Até mesmo os mocinhos morrem e aparecem eles no céu. Ou faz uma novela como Alma Gêmea, em que a protagonista morre e ela volta encarnada no outro corpo. E depois a protagonista e a outra morre no final da novela e aparecem eles, a alma deles, depois aparecem eles encarnados em duas crianças, anos depois. Gente, por que colocam tanta mentira na mídia? Será que não percebe que isso é caçoar de Deus? Quando você vê aquela novela da Globo com o nome O Anjo Caiu do Céu, o anjo caiu do céu. Quem é o anjo que caiu do céu? É Satanás, entendeu? Aí você pega e faz uma letra de uma música, como a música da Ivete Sangalo, lá, Sorte Grande, né? Fala, minha sorte grande foi você cair do céu, minha paixão verdadeira. Aí fala, ver a emoção e tá seu coração, vai ser feliz a vida inteira. É grande meu sorriso, ganho do seu caso. Meu anjo querubim. Então, quem é o anjo querubim que caiu do céu? É Satanás. Você sabe que você não percebe que você põe coisas às vezes ali que não devia? Não que a música dela seja música demoníaca, claro que não. Mas pôr certas coisas ali que pega mal, entendeu? Então pra quê? Será que é tão difícil que é verdade? Aí vai lá Hollywood, faz um cinema, lá faz um filme, um apocalipse, como se fosse uma tragédia, uma coisa. Ou vai a Record,
que é um canal que se diz um canal de igreja evangélica, e faz uma novela apocalíptica com um arrebatamento de surpresa, quando isso na Bíblia não é mostrado, não é bíblico. Todo mundo subindo, avião caindo, carro batendo em outro, aquela confusão toda, um monte de gente desaparecida, né? Fazem o anticristo como sendo um homem ali, que, que, que o número dele é 666. Eu vi um monte de coisa errada. Depois que Jesus veio, depois só para buscar alguns dos que não foram arrebatados. Gente, não vai existir isso. Quando Jesus vir, vai vir uma vez só. E vai levar aqueles que são salvos e acabou. Quem ficou já era. Não tem mais salvação. Aliás, quando ele chegar, ninguém vai ficar vivo. Porque aqueles que estiverem salvos ficarão vivos, sendo transformados e levados para o céu. E aqueles que não forem salvos, eles morrerão com a volta de Cristo. Não aguentarão ver a glória de Cristo. Né? Entendeu? Então, não vai ter ninguém. Então isso é totalmente um absurdo falar de arrebatado secreto e não sei o quê. Então, por que não contar a verdade? Por que não pegar a Bíblia e usar ela como ela é? Você entende? Então, por que inventar essas mentiras? Aí você vai lá na novela da Cor do Pecado, uma novela que eu amo de paixão, você assistiu já 500 vezes, e aí fala o pai ali, incorporando defunto, incorporando Feitosa, Febrônio, a Marinha, Pitoco, o, o outro lá, como é que é o Roberval. Então, gente, você acha que isso existe? Até um de cachorro. Gente, a Bíblia não fala nada disso. Pelo contrário, ela abomina, acha nojento, asqueroso, abominável qualquer contato com mortas. Então, por que então a mídia insiste em mostrar essas mentiras? Né? Quantas novelas aí que a pessoa que morreu, o personagem, daqui a pouco aparece o espírito dele. Gente, isso não existe. Não existe um espírito que começa a tormentar outro personagem. Gente, nada disso existe. Tá? Nada disso. Então, por que ficam contando essas mentiras? Porque a mídia está à mercê do inimigo. O inimigo, ele mostra que ele tem um jeito para que as mentiras dele sejam válidas. Então, ele está aí. Aqueles irmãos está aí. Compreendem? Então, nós já estudamos esse ano, passou todos esses assuntos. Não existe espírito, não existe encarnação. A Bíblia não fala nada sobre isso. Ela fala o quê? Que nós vamos morrer e vamos voltar para o pó da terra. E lá ficaremos até Jesus Cristo voltar para nos ressuscitar. Acabou. Então não tem essa de eu morrer e depois ressuscito. Já pensou, queridos irmãos? A pessoa morre, reencarna. Quer dizer, vamos supor, eu fui a primeira vez, né? Quando que eu fui o Adão. Aí cometi o erro lá, comi a fruta proibida e tudo mais. E aí me arrependi e tal, não sei o quê, e morri salvo. Aí eu reencarnei, anos depois eu fui o Davi. Aí eu fui o rei Davi, aí lá eu também caí em pecado, né? Adulterei, mandei matar Urias, e depois eu arrependi também e morri salvo. Aí anos depois eu fui lá, sei lá, eu fui o Judas Iscariotes, vamos supor. Aí, sendo Judas, eu traí Jesus e não aguentei a remorso e fui lá e, e me suicidei. Morri perdida. Aí depois de anos, eu peguei e fui o Adolf Hitler. Aí também foi terrível, morri perdido. Qual das minhas vidas que Deus vai levar em conta, eu vou ter salvo. Aí, depois, anos depois, eu ressuscitei, eu reencarnei de novo, fui o JK, do Kubitschek. Construí Brasília, tive uma vida honesta, fui bem, morri salvo. Aí depois de uma outra vida, morri salvo outra vez. Aí foi a última, depois Jesus Cristo voltou. Vai voltar. Eu vou ser salvo? Quer dizer que eu fui terrível como Hitler, eu fui traidor de Jesus como Judas, se suicidei, e mesmo assim eu vou ser salvo? Não tem nexo. Então quer dizer que a pessoa. É a mesma coisa você falar que a pessoa faz o que bem entende, que vai ter outra vida, que vai ter outra chance, você compreende aonde está o motivo para a invenção dessa história? Que a pessoa pode fazer tudo que tiver que fazer errado, porque ela vai ter outra vida e outra chance para se salvar.
Aí a pessoa morre, não tem outra vida, não tem outra chance e se ferrou porque acreditou nessa mentira. Não existe engraçado. Ah, mas tem gente que lembra de vida após a morte. Falam, eu como professor de matemática sei disso, falam que o Pitágoras tinha lembrança da própria morte, de outra vida, que ele era de outras vidas, que ele era anamnésio, né, que é o nome que faz que tem lembrança de outra vida. Isso lembrança de outra vida? Gente, claro que não. Satanás pode fazer ele ter lembranças, fazer com que ele tenha lembrança de algo que aconteceu com outra pessoa e põe na cabeça dele para falar aqui na tua vida. Satanás tem poderes, ele é capaz de qualquer coisa, de confundir a mente, entendeu? Às vezes o que acontece? É, a pessoa acaba assistindo documentários, assistindo coisas que, mas a criança está nascida. Gente, a criança, quando está na barriga da mãe, a gente não sabe o que acontece ali direito. Eu lembro nessa dizendo, o feto está crescendo, se ele, parece que a mãe estava ouvindo o documentário e isso passou para ele. Às vezes ele é recém-nascido ali, ele começou a ter um comentário, começou a ver alguma coisa, e aquilo ficou na mente dele, e a mente dele gravou aquilo de uma maneira errada, porque a mente não está preparada para esse tipo de coisa, e quando ele cresce, ele passa a ter flashes dessas memórias, por exemplo, e ele acredita que ele é a reencarnação daquele cara que morreu e voltou, e ele está reencarnado ali. Gente, a gente não sabe o funcionamento do cérebro do ser humano, nem os médicos entendem como que isso surge. Então, não tem como. Ou você acredita em Deus na Bíblia, ou você não acredita. Né? Eu acredito em Deus. Então, para mim, se a Bíblia não fala que existe, é porque não existe. Você entende? Senão seria muito fácil de fazer tudo que era errado, e aí reencarnava e fazia tudo certo, não? Entendeu? Aí Deus vai levar em conta todas qual vida. Então quer dizer que eu fui o Hitler, fui terrível e reencarnei. Ah, mas aí o cara vai ficar preso lá, aí vai numa prisão celestial, lá no planeta Plutão tem uma prisão celestial. Oh, gente que fala que o Hitler está preso numa prisão espiritual lá no planeta Plutão. Gente, a Bíblia é muito clara. Aqueles que não aceitarem Cristo, aqueles que morrerem perdidos, eles vão pagar quando forem ressuscitados, depois do milênio. Ninguém vai pagar nada agora. A Bíblia não ensina nada disso. E se a Bíblia não ensina, não é verdade. Acabou. Compreende, queridos irmãos? Então nós precisamos seguir a verdade bíblica. Seguir a Bíblia. E não seguir mentiras que tem por aí. Se deixar levar por falsos filmes. Ah, então quer dizer que só porque tem um filme do Harry Potter, quer dizer que existem feiticeiros por aí? Então quer dizer que existe por aqui no Brasil uma escola de feitiçaria, de feiticeiros, e esses bruxos vão estudar nessa escola, que não sei o que, é assim? Não, claro que não. Isso é uma coisa fictícia, criada pela autora do Harry Potter lá, JK, é, JK não sei o que lá, Rolliston, sei lá como que fala o nome dela lá, não vou lembrar agora como fala o nome dela. Então, é a JK. Então, ela criou aquela ilusão. Então não é assim, só porque tem um filme quer dizer que existe super-homem de verdade? Não. Então, são muita coisa fictícia. Que nem, por exemplo, é, a Bíblia não conta quando Matusalém morreu, se ele estava junto com Noé ajudando na arca, muito provavelmente ele ajudou a construir a arca. Pela idade que ele morreu, né, quando ele era avô de Noé, então a diferença deles deveria ser 40 anos, talvez. 40 não, 60 anos, talvez. Entendeu? Se, não é se ele viveu 900 e tantos anos, com certeza ele estava junto com Noé ali na construção da arca e deve ter falecido um pouco antes da arca ser construída. Até provavelmente ele tinha mais diferença do que disse Noé. Porque Noé já era bem de idade
quando a arca ficou pronta, né? Você vê que Noé ele já tinha filhos, já tinha 3 filhos, já tinha esposa, né? Então, depois do dilúvio, ele viveu mais um monte de anos. Mas provavelmente a diferença dele pro avô deveria ser de uns 300 anos ali, né? Porque o pai dele já tinha morrido há muito tempo, lá, o pai de Noé tinha morrido há muito tempo, né? Aí Matusalém, ele ainda era vivo, ele era avô de Noé. Então, provavelmente ele esteve ali na criação, na construção da arca e morreu no dilúvio. Porque Deus não fala que ele foi na arca e Deus não iria matar Matusalém no dilúvio, sendo um cara justo, né? Se fosse para ele estar vivo na época que a arca ficou pronta, que teve o dilúvio, Deus iria pôr Matusalém dentro da arca também, né? A Bíblia não fala, né? Isso. Fala que essa fala de Matusalém que ele gerou Lameque, e Lameque gerou Noé. Porque ele viveu 900 tantos anos, Matusalém. E Noé também, né? Que o Matusalém foi o que mais viveu na face da terra, foi o Matusalém. Então, queridos irmãos, nós precisamos entender isso. Que nós não podemos criar a história, temos que citar na Bíblia. Você está criando, alienígena, viu um disco voador, você viu nada, você viu um vilão de ótica, né? Alguma, por exemplo, um reflexo de algum planeta, de algum asteroide, de alguma coisa, que refletiu na luz da Lua, que estava refletindo na luz do Sol, e aquilo provocou aquelas imagens, aquela visão, e de repente o movimento que fez aquela estrela sumiu rapidamente. Foi exatamente o que aconteceu, por exemplo, com o OVNI que minha mãe viu, que eu vi assim, mas eu lembro um pouco dele, assim, aquele coisa assim, umas coisas brilhando assim, em cima da minha casa lá em São Paulo, mas lembro muito pouco. Minha mãe lembra mais. Mas aí eu saí para buscar o não, quando eu voltei ele já tinha subido na velocidade e foi embora. E minha mãe falou isso, foi uma história incrível que ele desapareceu. Então quer dizer, poderia ser um movimento de uma ação que fez com que aquilo desaparecesse? Claro que pode. Então muitas vezes dá para ser explicado cientificamente estudando essa astronomia, né? Astronomia, né? Estudando os astros, né? Para poder, né? Saber o que aconteceu ali, dá para ser explicado. E as pessoas falam, é extraterrestre. Às vezes Satanás faz com que aconteça para enganar as pessoas. Porque a Bíblia não fala nada a respeito de pessoas alienígenas. E por que que se existem? Eu acredito que existem pessoas em outros planetas. Se existem, por que que elas não são igual a gente, parece? Olha, por exemplo, o Super-Homem no cinema. O Super-Homem não era um alienígena? Sim, ele era um alienígena, né? Ele era de Krypton. E a aparência dele não era igual a nossa? Sim, era igual a nossa. Então, por que que as pessoas de outro planeta não podem ser também aparência igual a nossa? Tem que ser verde, cabeção, deformado, cara de lagarto, não sei o quê. Nunca apareceu em lugar nenhum imagem desses seres vivendo no planeta deles de origem. Você já percebeu isso? Sempre as imagens que aparecem são deles invadindo a Terra, são de ETs que apareceram aqui na Terra em algum lugar, mas nunca no planeta de origem. Por que será? Né? Talvez, meus irmãos, a gente possa pensar, será que realmente o homem chegou aí para outros planetas? Para a Lua? Ou será que eles não foram nada? Isso aí é tudo mentira. Fica aqui esse pensamento. Porque pode ser mentira, né? Claro que pode. Claro que pode. Né? Então, pode ser mentira, sim. Pode ser. Né? E tem que parar pra pensar sobre isso. Por que que nunca viram? Se esses ETs existem, onde é que eles ficam? Você já falaram que já foram em vários planetas aí de coisa e nunca viram nenhum alienígena nesses planetas. Nunca foi mostrado nenhuma imagem. Hum? Ou será que viram, foram realmente desses planetas, viram, mas esconderam da humanidade?
para continuar com a farsa. Porque a gente sabe que quem tem o maior poder de ir para o espaço, geralmente, é os Estados Unidos. E quem é que inventa as mentiras no cinema? Os Estados Unidos. Então, será que eles, para manter a farsa que eles põem no cinema, eles não, como é que fala, ocultam coisas que eles tenham visto, para manter a farsa? Gente, então tantas coisas podem acontecer. Então, nem sempre a gente pode acreditar em tudo que a gente vê, né? Quer dizer, então é isso. Espero que esse ano nós possamos ser mais fortes, estar mais com Deus, estar mais íntimo dele, ser um amigo próximo dele, poder falar com ele, porque é maravilhoso isso. Confiar nele, conhecer sempre é confiar nele, né? Eu morri de medo desse lugar que eu vivendo aqui, eu morri de medo mesmo, porque é muito isolado, não tinha nada aqui perto, só tinha casa das minhas primas, só não tinha nada, era tudo mato em volta, era um matagal, mata-gente, eu morri de medo disso aqui. Eu tinha medo, porque eu não via a hora de ir embora, eu só relaxava quando eu chegava lá em São Paulo. Era impressionante. Eu sentia mais seguro lá do que aqui. Grande ilusão na minha cabeça, porque na cidade é muito mais perigoso do que aqui. Hoje, eu não tenho esse medo. Tanto que há 2 anos atrás, 3 anos atrás, acho, eu já falei isso pra vocês. Meu pai e minha mãe foram pra São Paulo, né? Que a ex do meu pai faleceu, meu pai foi lá pra dar sentimentos aos filhos dele, né? Naquele casamento, meus irmãos. E eu fiquei, eu não gosto de cemitério, essas coisas, enterro, né, velório. Então eu fiquei aqui. Eu fiquei sozinho, 3 dias aqui. 3. Porque eles foram no sábado, na hora do almoço. Aí eu cheguei da igreja, quando eu tava na porteira, minha irmã ligou, falou que os médicos já tinham dito que que ela já tinha tido morte cerebral, que ela não ia voltar mais. Aí minha mãe tava na porteira, ela fechou a porteira, falou com a vizinha lá, e aí quando ela entrou no carro, eu falei, ó, a Lourdes já foi. Ela já teve morte cerebral, não volta mais. Ela falou que ela não volta mais, não vai acordar mais. Aí cheguei aqui, passei a notícia pro meu pai, e ele falou, vou pra lá agora. Mesmo ela estando ainda no coração batendo, ele foi pra lá, né? E aí ela morreu no domingo de manhã, já foi feito o velório na parte da tarde, e ela foi enterrada no domingo mesmo. Mas não deu tempo do meu pai vir pra cá, porque já era tarde, você entendeu? Aí ele achou melhor ficar lá em casa e vir na segunda cedo. Eu fiquei mais um dia sozinho aqui. E, interessante, com a porta da sala aberta. Porque minha mãe, né, eles saíram e a porta da sala ficou aberta. Minha mãe trancou a porta da cozinha, né, a portão, e levou as 3 chaves. São 3 chaves, ela levou as 3. Né? O meu pai levou a dele, ela levou a dela, e a minha chave estava dentro da bolsa dela, que a gente tinha acabado de chegar da igreja e estava com ela a chave. Ela acabou levando as 3 chaves. Eu peguei e liguei para ela, falei, volta aqui para trazer uma chave, e eles se recusaram a voltar. Eles já estavam lá depois de Itaiaçupeba, né, 4, 5 quilômetros para voltar, não vamos voltar não, deixa assim mesmo. E eu pedi para voltar, não, ficar sem chave, com a porta aberta, né, não sei por eu trancar a porta. Eu tenho coragem, eu confio em Deus, mas também não exagera, né? A gente não pode confiar em Deus, mas a gente não pode, só porque eu confio em Deus, eu vou dormir a casa inteira aberta, eu vou sair na rua com o celular na mão, no sol, não é assim também. Eu confio em Deus, mas tenho que fazer a minha parte, né? Porque Deus ele pode proteger, mas é, a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Ser prudentes. Prudência não faz mal a ninguém. E aí o que foi que eu fiz? Eu achei uma chave lá e eu consegui a chave que trancava o portãozinho da sala. Então eu tranquei o portão da sala com a chave, fechei a porta, e como a porta não tinha chave para trancar, ela levou todas as chaves, eu fiz o quê? Eu tranquei, eu tranquei a porta com os 2 trincos, e ainda coloquei mais um trinco no meio, né? E aí eu passei a trancar a porta, com trinco esses dias. E fiquei sozinho, fiquei desse jeito. Imagina, se antigamente eu nunca ia ficar sozinho. Teve uma vez que eu fiquei sozinho lá em casa, pra você ter uma ideia como era o meu medo.
Porque minha mãe veio aqui no sítio fazer alguma coisa e eu fiquei sozinho uma noite só. Porque eu lembro que foi só uma noite. Pra você ter uma ideia, tanto que era meu medo, quando começou a cair a tarde pra noite já, umas 6 horas, eu já comi alguma coisa, subi, tomei meu banho, acho que eu já tomei banho, desci comi alguma coisa, peguei a minha água, tranquei a porta da lavanderia, tranquei, estava trancado, tranquei a porta da cozinha para lavanderia com a chave, dois trincos, fechei a porta do banheiro com chave de baixa, peguei minha água, subi, tranquei a porta da sala tudo certinho, né? E subi, fechei tudo, a cortina, janelas, subi, fechei a janela do quarto do meu pai, estava fechada, tranquei a porta do quarto do meu pai, fui no banheiro, escovei meu dente, tirei meu pinico, levei pro quarto, tudo. Escovei dente e tudo mais, tranquei a porta do banheiro, só não tranquei com chave porque ela não tem chave pra trancar aquela porta. Mas eu fechei a porta do banheiro, entrei no meu quarto, tranquei a porta do meu quarto com chave. Pra você ver o medo que eu tinha de ficar sozinho em casa. Aqui de jeito nenhum ficaria. Mas eu fiquei. E fiquei por quê? Porque hoje em dia eu confio em Deus, que Deus me protege. Eu não tenho que ter medo. E eu sei que aqui é muito mais seguro que lá em São Paulo. Entendeu? Muito, muito, muito mais seguro. Entendeu? Então é assim, queridos irmãos. Eu espero que vocês possam ser compreendidos e quando a gente encontra Deus, a gente muda completamente, nós nos transformamos em uma outra pessoa. A gente fala diferente, a gente enxerga diferente, a gente respira diferente, a gente se sente diferente, a gente se importa mais com as pessoas, a gente respira fundo, né? A gente se sente bem, se sente mais alegre, entendeu, queridos irmãos? Então é assim, tá bom? Então, que vocês possam encontrar com Deus, assim como eu encontrei, e possam ser felizes esse ano, ser mais fortes, e que Deus abençoe a todos. Tá bom, queridos irmãos? A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos nós. Vamos fazer uma oração de encerramento. Querido Deus, Pai amado, que o Senhor possa tocar as pessoas que estão me ouvindo, aqueles que ainda não se voltaram para Ti, que o Senhor chame, liberte a mente deles, faça com que eles sintam o desejo de estar com vocês, queridos irmãos. Meu querido Deus, esses irmãos que estão me ouvindo, possam se voltar a Ti, Pai. Possa estar com o Senhor, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Seu nome, Pai. Que nós todos possamos perdoar aqueles que nos fizeram mal, que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados, Senhor. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Falou, queridos irmãos. Até mais.